Vemos nossa sociedade evoluir em diversas áreas, no aspecto social, econômico, cultural, jurídico. Novas leis que asseguram os direitos das mulheres, um avanço no entendimento do papel da mulher na sociedade, seu lugar no mercado de trabalho, seu envolvimento em todas as áreas da coletividade. Mas por que sempre vemos um aumento de violência contra a mulher? Pesquisa do Senado Federal e do Observatório das Mulheres revela que 86% das brasileiras notaram um aumento nos casos de violência contra as mulheres no ano de 2021. O estudo mostra um aumento de 4% nessa estatística em relação ao levantamento anterior. Nesse vídeo, buscaremos entender uma das gêneses desse tipo de violência através do olhar da psicologia analítica, mais especificamente na ineficiência ao lidar com o arquétipo da ânima. Desde já agradeço o interesse pelo assunto e caso o vídeo te acrescente algo novo ou te ajude de qualquer forma, deixe sua pergunta ou comentário e seu like. Esse vídeo está sendo gravado dia 2/12 de 2022, sendo assim, qualquer informação desatualizada deve ser desconsiderada e um card ou novo vídeo será feito referente ao assunto. Em 2021, eu escrevi um artigo sobre esse mesmo assunto, o link está na descrição do vídeo. Para nos recordarmos, arquétipos são entendidos como impressões gravadas pela repetição e reação subjetiva. Mas não só isso, essas imagens simbólicas atuam também como forças ou tendência à repetição das mesmas experiências. A ânima, nesse caso, é entendida não apenas como uma mera representação, mas ela é considerada como o feminino no homem, carregando todas suas características, capacidades e tendências à repetição de experiências e reações subjetivas. Pode ser entendida também como o depósito de todas as experiências do homem com a mulher. E aqui, por mulher, entenderemos literalmente todas as mulheres e suas representações simbólicas, como deusas, espíritos da natureza, personagens históricos reais ou fictícios, suas irmãs, sua mãe, suas amigas, primas e qualquer outra manifestação subjetiva que recaia sobre a figura da mulher. O que me levou a questionar a relação da ânima com a violência contra a mulher foi a ideia do arquétipo da ânima representar a ligação com a fonte da vida que está no inconsciente, criando a ponte entre o inconsciente e o consciente, trazendo à consciência percepções, sentimentos, humores e emoções que não seriam experimentadas de outra forma, já que ela possui essa receptividade e falta de preconceito em relação ao irracional. Se a ânima tem um papel na consciência do homem justamente de acessar o emocional e os sentimentos, a negação desse arquétipo não produziria então uma dificuldade em lidar com essas questões? A resposta é sim. Mas por que essa negação acontece? Foi aí que eu busquei auxílio na psicologia social e na sociologia para me ajudar a responder essa pergunta. Atualmente, enquanto sociedade, temos o entendimento popular que o homem deve ser hipermasculinizado, onde suas características masculinas são exaltadas ao ponto de se acreditar como superiores às características femininas. Características como força, controle, honra, poder, coragem, coesão, lógica, produtividade, providência, entre outros, são exemplos das características consideradas masculinas, e essas características são exaltadas em nossa sociedade. Enquanto seus opostos, fraqueza, inconsistência, devassidão, submissão, covardia e incoerência, assim como inocência, carinho, amor e afeto, são sentimentos que são considerados atualmente como características femininas e são colocados de forma inferior à dos masculinos. Assim, o homem alcança o papel social de provedor da casa, de construtor e idealizador, de líder, daquele que produz e detém o poder, enquanto a mulher tem seu papel domesticado de mantenedora, de seguidora e auxiliar. Esse papel social é um conjunto de normas que regem o convívio social e ditam o que é ou não aceitável e esperado daquele sujeito cujo papel social foi a ele imposto. Nas palavras de Sylvia Lane, em cada grupo social encontramos normas que regem as relações entre os indivíduos, algumas mais sutis ou restritas a certos grupos, como as consideradas de bom tom, outras são rígidas, consideradas imperdoáveis e desobedecidas, até aquelas que se cristalizam em leis e são passíveis de punição por autoridades institucionalizadas. O homem, então, cresce em uma cultura que o encaminha a ser de determinada maneira, com determinados gostos, crenças e costumes.
Enraizado na cultura patriarcal, o homem reprime todas as características que não são consideradas masculinas, e sua feminilidade natural é ignorada, mal trabalhada e de nenhuma forma integrada ao seu eu. O que acontece então é que o homem, ao ter esses aspectos femininos em si, mas sem a possibilidade de experienciá-los, considera-os errados, proibidos, um tabu, e na incapacidade de destruí-los em si mesmo, ele projeta no outro e busca assim sua destruição. Para Carl Jung, nas experiências da vida amorosa do homem, a psicologia desse arquétipo manifesta-se sob a forma de uma fascinação sem limites, de uma supervalorização e ofuscamento, ou sob a forma de misoginia em todos os seus graus e variantes, que não se explicam de modo algum pela natureza dos objetos em questão. Jung ainda traz que, depois da metade da vida, contudo, uma perda permanente da ânima significa uma diminuição da vitalidade, da flexibilidade e da bondade humana. O resultado, via de regra, é uma rigidez prematura, rispidez, estereotipia, unilateralidade fanática, obstinação, pedantismo, ou mais ainda, resignação, cansaço, imundície, irresponsabilidade e, finalmente, uma ruminação infantil com uma tendência ao alcoolismo. Depois da metade da vida, portanto, a conexão com a esfera arquetípica da experiência deveria, se possível, ser restabelecida. A ideia do homem perder o contato com a ânima na segunda metade da vida, ainda que em seu aspecto negativo, é corroborada por pesquisas recentes das faixas etárias dos agressores. Por exemplo, uma pesquisa realizada em São Luís do Maranhão, onde encontraram que os agressores têm entre 26 e 34 anos com diferentes profissões. Agressores esses que perpetuaram violência contra a mulher. James Hillman, um autor considerado pós-junguiano, acrescenta: quanto mais um homem se identifica com seu papel social e biológico de homem, sua persona, maior será a dominação interna da ânima. Assim como a persona dirige a adaptação à consciência coletiva, a ânima governa o mundo interno do inconsciente coletivo. O homem, incapaz de destruir o feminino em si mesmo, o fará em projeções no outro. Dessa forma, uma das possíveis gêneses da violência contra o feminino se dá dessa inaptidão do homem em lidar com a sua feminilidade, em reprimir a ânima e suas manifestações e não integrar esse arquétipo ao seu ego. Isso em nenhuma hipótese justifica os atos de violência praticados contra a mulher e o feminino. Apenas demonstra um dos porquês dessa violência pode ocorrer. E reconhecida essa gênese, poderíamos partir daí para uma ideia de como minimizar a sua ocorrência. Isso se daria através da integração saudável da ânima, como um dos passos necessários para que o homem passe pelo processo de individuação, que é um processo de desenvolvimento psicológico que faculte a realização das qualidades individuais dadas, ou seja, o homem se torna o ser único que de fato é. A meta desse processo é de se despir do poder sugestivo das imagens primordiais, ou seja, dos arquétipos. Não significa necessariamente destruir ou defender-se de suas manifestações, já que a destruição é impossível e a defesa poderia ocasionar uma maior repressão dessas impressões objetivas. Trata-se de conhecer e compreender o que são as impressões arquetípicas e o que é de fato fruto da própria subjetividade. O homem, então, que passa por esse processo, poderá reconhecer o feminino não mais como algo opositor a seu ego e a sua masculinidade, mas sim apenas mais uma de suas características naturais, minimizando ou até aniquilando a dicotomia que causa essa angústia e que o aflige. Quando falamos em conhecer a ânima, estamos nos referindo justamente ao reconhecimento dela como arquétipo, de suas características, sua natureza relativamente autônoma, personificada e de sua influência na nossa personalidade. Não se trata de personalizar a ânima, torná-la algo além ou identificar-se por completo com o arquétipo, e sim trazer à consciência o conteúdo que uma vez foi reprimido e reconhecendo aceitá-lo como presente em nossa psique. Visto que a tendência à repressão da ânima advém através de uma imposição social e que essa repressão pode ser um dos motivos da gênese da violência contra o feminino, entendemos que se faz necessário um trabalho de reeducação nos princípios e valores, tanto do masculino quanto do feminino, a fim de tornar a futura integração da ânima psique masculina um processo que ocorrerá de forma natural. O resultado dessa integração natural seria um reconhecimento do outro feminino não mais como algo dicotômico e alheio a si mesmo, mas algo como um igual. E dessa forma poderíamos encontrar uma redução na violência contra o feminino, já que o homem não mais buscaria destruí-lo dentro de si e, consequentemente, não mais o projetaria para conseguir tal resultado.
Há muito mais do que se discutir sobre o assunto, como os complexos maternos, o processo de individuação, as características mais específicas desse arquétipo, mas isso poderá ser assuntos para outros vídeos. Se você tem interesse no assunto, deixe nos comentários sua opinião, dúvidas ou se você gostaria de mais conteúdo sobre o assunto. Meu nome é Demetrios Mikulis, muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos por aí, nesse mundo que não para de girar.